Agora sim, agora deu tudo certo, amém? Muito bom dia ou boa tarde para você. Eu recomecei aqui, né, mais uma vez. Se você está vendo o vídeo, você não vai saber, mas como fazemos ao vivo, eu precisei reiniciar aqui porque hoje, queridos, aqui no Distrito Federal está uma chuva bem chuvosa. Está bem forte, a chuva estava fazendo muito barulho. Então eu fui fechar aqui todos os locais possíveis que estão próximos aqui, para poder silenciar ao máximo, para nós conseguirmos aqui bater a nossa meta hoje do nosso 37º dia de propósito. É isso mesmo, olha só, 31 de dezembro já está às portas, sabe? Porque o tempo está passando tão rápido, queridos. Ontem era dia 1º de janeiro, hoje já é dia 7 de fevereiro, né? É isso mesmo, dia 7? Tô meio perdida, gente. Dia 7 ou dia 6? Deixa eu olhar aqui no calendário, gente do céu. Vamos olhar aqui, conferir. Dia 6, né? Hoje é dia 6, gente. Hoje é dia 6 de fevereiro. E sabe, queridos, grandes coisas o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos disponibilizando o nosso coração. Na verdade, uma disposição do nosso coração em querer conhecer mais a Deus através da revelação da sua palavra. Então, queridos, o que eu quero encorajar você? A vir comigo nessa jornada aí para fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, através da revelação dessa palavra poderosa, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, 37º dia, estamos em Levítico. Hoje vamos ler do capítulo 16 ao capítulo 18, tá bom? 16, 17, 18. E vamos fazer aquele resumão, já está pronto aqui o resumão nosso de cada dia, né? Que precisamos fazer, como sempre prometido e falado. Uma outra coisa importante também que eu quero falar com você antes de adentrar na palavra. Eu separei um versículo aqui que o Senhor falou comigo, que eu acho bem interessante compartilhar com você. Olha só, Provérbios 14, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Existem caminhos que eles parecem perfeitos ao homem, mas que o final deles acabam levando à morte. Então, o cuidado que nós devemos ter sobre o que nós pensamos ser bom para nós mesmos, né? Os caminhos que nós escolhemos trilhar para as nossas vidas, queridos. A nossa vida, ela realmente tem que estar entregue, consagrada ao Senhor, mas eu vou te dizer por quê. Exatamente como diz Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E tudo mais que você precisar, ele vai fazer por você. Inclusive, te poupar de errar o caminho. Porque existem caminhos que a gente toma decisão que parecem, aos nossos olhos, seria a melhor coisa para acontecer nas nossas vidas. Mas o final dele leva à morte. E é esse cuidado que nós devemos ter. E o alerta que fica aqui para você hoje. Para que você, meu irmão, você, minha irmã, seja cuidadosa nas suas decisões. Cuidadosa nas suas decisões. Apresente tudo ao Senhor. Para que você seja guiado mesmo pelo Espírito de Deus em tudo que você for fazer. Para que lá na frente você não se decepcione. Isso venha causar em você morte. Morte espiritual, né, queridos? Porque existem muitos tipos de morte, não só a morte física, tá? Então você pode morrer espiritualmente, isso é muito ruim, né? Ficar decepcionado, ficar frustrado, né? Por planos e decisões tomadas de maneira errada. Então hoje fica o meu alerta aqui para você, essa reflexão para que você pense um pouco acerca dos caminhos e das decisões que você tem tomado, tá bom? Então vamos lá. Antes de adentrar na palavra, deixa eu ministrar uma oração sobre a sua vida bem breve, tá bom? Hoje aqui é sábado. Esse sábado eu não sei se você está trabalhando, se você está em casa, qual é o horário que você vai estar recebendo essa oração. Mas os votos do meu coração, queridos, é para que realmente tudo em sua vida vá bem, tá bom? E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Então deixa eu ministrar uma oração sobre a sua vida. Agora, se você também puder, você ore comigo, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar vivos, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida desse homem e dessa mulher que se disponibilizaram em seu coração, Pai, a estar pegando junto comigo, Senhor, nesse propósito, Pai, de conhecer mais o Senhor, Pai querido, de estar mais firmes, Pai, no Senhor. Pai, eles não se conformam mais em viver a vida como ela está. Eles querem viver algo novo, eles querem viver o Teu extraordinário, o Teu sobrenatural, Senhor. Então hoje, Pai, eu ministro sobre eles, em nome de Jesus, o Teu sobrenatural chegando sobre eles, eles saindo dessa esfera natural,
Senhor, e adentrando nessa esfera sobrenatural, porque sabemos, Pai, que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que te amam. Então, Pai, que no nosso coração haja sempre um amor por Ti, Senhor, um amor acima de tudo, que nós possamos priorizar o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, porque é uma garantia do Senhor, que se nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, e que se nós priorizamos o Senhor acima de tudo, todas as demais coisas, Pai, serão acrescentadas em nossas vidas. Então, eu ministro, Pai, o novo chegando sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, eles priorizando o Senhor em tudo nas suas vidas, para que tudo mais que eles necessitem, Pai, sejam acrescentados na vida deles. Pai, é a oração que nós fazemos hoje. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem realizado. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer e vai realizar em nossos dias, Pai. Te agradecemos por esse ano de 2021. Estamos com muitas expectativas, Pai querido, que o melhor ano da nossa vida, realmente, como o Senhor disse a mim, se cumprirá. Oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu me alegro em saber que 2021 promete muitas coisas boas nas nossas vidas, tá bom? Então estou aqui eu, com frio, mas estou firme aqui. Estou com frio aqui, mas aqui dentro há uma chama acesa, né, queridos, de amor por essa palavra. E eu quero muito que hoje nós possamos realmente adentrar em tudo aquilo que o Senhor já revelou aqui no meu resumão para você, tá bom? Então, olha só, hoje estamos em Levítico capítulo 16, 17 e 18. Queridos, o resumão de hoje está dizendo o seguinte: começa dizendo no capítulo 16 que Arão, ele tinha perdido os 2 filhos. Você lembra disso, que Arão perdeu os 2 filhos? Por quê? Porque eles se apresentaram de maneira indevida ali ao Senhor. Lembra disso? Pois é, então aqui começa dizendo isso. Então o Senhor chama Moisés e fala para Moisés falar ao povo, e falar inclusive a Arão. Começa aqui dando um recado para Arão. Falou o seguinte, ó, versículo 2 ao 5, nós vamos fazer leitura, porque é bem importante do que o Senhor falou. Olha, então o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga lá a Arão, seu irmão, Arão, ele não deve entrar a qualquer hora, sem necessidade, no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. Então, olha o alerta do Senhor, o Senhor dando todas as coordenadas. Porque eu mesmo aparecerei ali na nuvem, acima da tampa. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada, como holocausto. Lembra? Ele vestirá o manto sagrado de linho com os calções de linho por baixo. Colocará o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Só vestirá essa roupa sagrada depois de banhar-se com água. Ele receberá da comunidade de Israel 2 bodes. Presta bem atenção o que vai acontecer agora. 2 bodes como oferta de pecado e um como oferta queimada. Um como holocausto e um como oferta de pecado. Presta atenção o que aconteceu aqui. Isso aqui eu achei fantástico e é muito importante você perceber que cada vez que nós vamos prosseguindo aqui na leitura, vão acontecendo detalhes diferentes. Até ontem, a maioria das ofertas eram todas feitas de uma forma assim, não vou falar iguais, né, porque tem os 3 tipos, você lembra que tem os 3 tipos de ofertas ali que eram feitas ao Senhor, mas hoje essa daqui realmente chamou muito a minha atenção e eu acho super interessante você também, quando fizer a leitura, marcar isso daí. Hoje terão detalhes, queridos, que já vão fazer novamente menção a Jesus, viu? Ao Novo Testamento. Então é muito importante você seguir comigo, tá vendo? Mesmo no Antigo Testamento, sabemos que aqui é apenas uma sombra do que estava por vir, né, no Novo Testamento, mas é muito importante a gente perceber como o Senhor foi fazendo tudo, né, queridos? O passo a passo mesmo do Senhor aqui coordenando esse povo, tá? Então, olha só, o que o Senhor então disse aqui? O povo iria trazer os 2 bodes. Então, é o seguinte, Arão, ele iria oferecer o sacrifício ao Senhor primeiro do novilho, que era como os seus pecados, amém? Você lembra disso? Então, aqui ele está dizendo, Arão vai oferecer o sacrifício do novilho como oferta pelo seu próprio pecado e como pecado da sua própria família. Ok, depois ele vai pegar os 2 bodes, depois dele fazer todo esse procedimento, ele vai pegar os 2 bodes, né, que seriam trazidos ali pelo povo, queridos, e iria fazer um sorteio. Os israelitas trariam os bodes ali para frente do tabernáculo. Seria feito um sorteio.
Um dos bodes, queridos, um dos bodes seria designado a Azazel. É assim que vai estar na sua Bíblia. E o que é esse Azazel? Significa o quê? Significa um bode emissário. Esse bode, queridos, seria um bode enviado. Daqui a pouco você vai entender mais. Fica firme. Então, na sua versão vai estar escrito isso. Um bode designado Azazel. E o outro bode seria o sacrifício ali mesmo, né? Sacrificado ali por Arão, como oferta pelo pecado. Queridos, o bode emissário, ele seria apresentado vivo ao Senhor, né? E qual seria a finalidade do bode emissário? Para que você entenda aqui agora a diferença. Ele seria para perdão dos pecados do povo, como propiciação dos pecados do povo, né? O novilho, por exemplo, que Arão teria que apresentar, lembra? Ele seguiria um passo a passo, queridos. Primeiro, então, de tudo, Arão iria oferecer em favor da sua própria vida, remissão dos seus pecados, remissão dos pecados da sua família. Depois, né, dele fazer tudo cuidadosamente, porque tem todo um ritual. Quando você fizer a leitura, você vai ver que tem um passo a passo ali de como seria feito esse sacrifício do novilho, né? Queridos, então ele vai oferecer o sacrifício do bode agora, né? Depois ele fizer tudo isso daí, ele vai lá, queridos, pega o bode para matar, esse bode que seria como oferta de pecado em favor do povo, né? Depois de fazer isso, queridos, o que ele iria fazer? A palavra diz que depois de seguir todo o ritual, todo o passo a passo, conforme o Senhor havia falado, que você vai ver que tem um sacrifício certinho, o sangue ele seria aspergido de uma forma específica, né? Algumas partes do animal seria queimado de forma específica. Então, são esses, quando eu falo o ritual passo a passo, é porque teria uma forma específica. Queridos, eu estou um pouquinho rouca, mas assim, nós vamos vencer, tá? Beber uma aguinha aqui, vamos beber uma água rapidinho? Então vamos. Teria um passo a passo aqui que ele teria que seguir. Então, sempre que eu falar o passo a passo, é que você vai entender que o animal, quando chegasse o momento do sacrifício, tem um passo a passo ali que ele deveria fazer. Ele vai matar o bicho, ele vai tirar algumas partes específicas, a gordura, o sangue, como que vai ser aspergido. Então, é isso, tá bom? Então, tá, continuando aqui, queridos. A palavra vai nos dizer que esse sangue, inclusive, né, esse ritual, seria para a purificação do lugar santíssimo. Queridos, era necessária a purificação do lugar santíssimo. Eu vou dizer para você por quê. Porque a palavra do Senhor nos diz que o tabernáculo vivia no meio do povo, certo? E o povo era um povo impuro. Então, logo, teria que ser feito esse ritual para a purificação do lugar santíssimo, tá? Todas as impurezas seriam retiradas ali com essa purificação dos israelitas. Nesse momento, queridos, a palavra do Senhor nos diz que quando tivesse sendo feita ali a purificação do tabernáculo, ou do lugar santíssimo, né? E do lugar santíssimo, os israelitas não poderiam permanecer ali, tá bom? Eles não poderiam ficar. Agora, após purificar o tabernáculo, né? Depois ele ter purificado o altar também, porque era feita ali a purificação do altar, do tabernáculo e do lugar santíssimo, né? Do lugar santíssimo. Depois de Arão fazer todo o passo a passo ali que o Senhor já havia ordenado para ele através de Moisés, né? Quando Arão terminasse de purificar tudo, queridos, lembra do bode que seria Azazel, que nós falamos agora há pouco? Pois é, esse bode vivo, que seria o Azazel, é o que? Ele deveria ser colocado ali no altar, né? Quando ele colocasse ali o bode, Arão colocaria as duas mãos sobre esse bode, as duas mãos sobre a cabeça do bode, passaria para esse bode toda a maldade, né? Ele começaria a declarar ali toda a maldade, os pecados do povo, né? Todas as impurezas e maldades ali do povo, queridos. E após ele fazer esse ritual, e após ele cumprir da forma como o Senhor havia falado, o que ele iria fazer? Ele iria pegar o bode e iria enviar para o deserto com um homem, viu? Um homem iria cuidar desse bode, para levar esse bode até o deserto, chegar lá no deserto e soltá-lo, tá bom? Para quê, queridos? Qual é a finalidade? Para que o povo pudesse ser perdoado dos seus pecados, tá bom? É isso mesmo. Então era essa a finalidade. Outra coisa muito importante, o Senhor deu mais um decreto para o povo, tá bom? Aqui. Todo dia 10 do 7º mês, eles deveriam jejuar, eles deveriam se humilhar, tá bom? Mas com qual finalidade? Para quê? Para que nesse dia, queridos, eles também tivessem os seus pecados perdoados. É o sábado, né? O sábado santificado, que é o sábado do descanso. Então, queridos, nesse dia, nem os israelitas, nem os estrangeiros deveriam trabalhar, né? Outra coisa importante também que aconteceu aqui no capítulo 16, já vamos finalizar.
é que nesse dia eles deveriam fazer um exame de consciência muito sério, né? Eles deveriam parar ali e examinar mesmo com o espírito humilde as suas condutas, né? Como é que eles estavam se comportando. Então nesse dia também seria feito um sacrifício, né, para perdão dos pecados, né, para propiciação dos seus pecados, e ali após isso, queridos, eles ficariam purificados. Outra coisa importante quando você for ler o capítulo 16 é que vai falar, lembra do homem que levou o bode lá para o deserto? Quando ele voltasse do deserto, a palavra nos diz que ele tinha que tirar a sua roupa, lavar a sua roupa e lavar o seu corpo para poder entrar no acampamento, tá bom? Arão também, quando ele sempre que ele fosse, né, deixasse ali o lugar santíssimo, ele deveria deixar a roupa ali, que ele tinha uma roupa específica para poder entrar no lugar santíssimo, né? Depois ele deveria tomar banho e vestir as suas roupas. Então, assim, são alguns detalhes, queridos, que vai falar acerca do puro e do impuro mesmo, o Senhor falando sobre o santo e o profano. Lembra que nós falamos disso 2 dias atrás, salvo engano, sobre essa questão da separação. Deve haver diferença, o Senhor disse, do santo e do profano. Então aqui nós vemos o Senhor cuidadoso em tudo, inclusive nas vestes, né, daqueles que estavam ali servindo ao Senhor, tá bom? Então tá, continuando aqui, já para finalizar o 16, vamos para o 17. Essa cerimônia que a gente estava falando sobre a questão do guardar o sábado, que eles deveriam no 10º dia separar ali, fazer um exame de consciência bem sério, bem sincero, né, humilde, sobre os atos que eles vinham cometendo. Pois é, esse ato, a palavra vai nos dizer que ela deveria se perpetuar, viu, queridos? Ela deveria se perpetuar de geração em geração. E finaliza dizendo que Arão fez tudo direitinho, conforme o Senhor havia lhe ordenado, tá bom? Capítulo 17, 18, já vamos acabar. Tá bem curtinho 17 e 18. E eu quero falar com você algo bem... No 18, então, você vai ver coisas muito preciosas que o Senhor foi relatando ao povo aqui, tá? Então, no 17, o Senhor pediu para que Moisés também transmitisse um outro recado para o povo. Aqui, nesse caso, ele dizia o seguinte, que os sacrifícios que eram ofertados só poderiam ser oferecidos, queridos, essas ofertas só poderiam ser oferecidas no tabernáculo. Ou seja, as pessoas não poderiam oferecer sacrifício fora do tabernáculo, né? Então o Senhor já tinha feito esse alerta, olha, não façam isso, viu? As ofertas têm que ser entregues aos sacerdotes ali no tabernáculo, para que seja feito ali todo o sacrifício e a oferta. Eu não permito que sejam feitos sacrifícios, né, no meio do campo. Então eu separei aqui o versículo 7, 8 e 9 de um alerta que o Senhor fez aqui no capítulo 17, olha só. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, queridos. Fica, pois, terminantemente proibido os sacrifícios oferecidos aos demônios ou a outros deuses, né, no meio do campo, aos quais vocês ficam prestando culto idólatra. Esta ordem para ser obedecida para sempre, de geração em geração. E diga mais a eles, Moisés, todo israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, que oferecer ao Senhor as suas ofertas, que serão completamente queimadas, como holocausto, né, ou qualquer outro sacrifício, e não as trouxer à entrada do tabernáculo para oferecer ao Senhor, será expulso do meio do meu povo. Então, tá vendo que tinha uma consequência pela desobediência? Então o Senhor disse, ou vocês vão fazer dessa forma, ou então serão expulsos do meio do meu povo. Ok. Capítulo 17, ainda continuando, que tem algo importante aqui. Lembra que eu falei para vocês que seria feito menção aqui já para o Novo Testamento? Lembra que nós falamos sobre isso? Pois é, olha só. Aqui o Senhor vai fazer o alerta sobre o sangue, a importância do sangue, queridos, olha só. Ele aqui está dizendo que ele era contra todas as pessoas comerem o sangue, diz exatamente isso, o sangue de animal, porque o sangue, queridos, é a vida, o sangue é a vida da carne. Então olha só, o sangue, o próprio Deus, né, ele está dizendo aqui para nós que seria derramado no altar como perdão dos pecados. Então, queridos, o sangue é a vida que tira o pecado. Então, quem desobedecesse isso seria expulso do meio do povo. E aqui você consegue pensar em algo já que nós vivemos hoje, na nossa nova aliança? O sangue é a vida que tira os pecados, queridos. E por que aconteceu tudo aquilo, né, queridos, com Jesus? O seu sangue verteu, né? O sangue de Jesus tem todo o poder. Você entende o poder do sangue de Jesus? Você entende então o porquê? Ó, aqui é Antigo Testamento, aqui a gente está falando sobre sangue de animais. Mas hoje, por vivermos numa superior aliança, queridos, olha a importância e a relevância do sangue de Jesus.
Tá vendo? Pois é. Olha só, eu fico pensando, só um parênteses aqui. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, a gente vai voar, queridos. Meu Deus. Vai ser revelação atrás de revelação. Vai ser muita coisa poderosa que o Senhor vai entregar para nós. Mas aqui, eu queria abrir esse parênteses para dizer para você a importância do sangue, que o Senhor já fazia menção aqui sobre o sangue de animais. Imagina quando a gente chegar lá no Novo Testamento, que vai falar sobre o sangue do Senhor Jesus, né, queridos? Amém? Então tá, passado esse momento de emoção aqui que eu me alegro em falar, vamos pro capítulo 18, já vamos finalizar, tá bom? Tá rápido hoje? Já, tá muito rápido. Para de preguiça, meu irmão, a preguiça não vem de Deus, não. Vem não, minha irmã, vem não. Se alegra e levanta, começa a caminhar, segura o celular assim, o tablet, que se você estiver aí assistindo, sabe? Não desanima não, recebe essa palavra aí que tem pérolas preciosas aqui pra você entender mais como o Senhor foi fazendo durante todo esse tempo, tá bom? Então, olha só. Bom, então finalizamos o capítulo 17 falando da importância do sangue. Quem desobedecesse então seria expulso do meio do povo. Agora capítulo 18, queridos, tem muita coisa boa aqui que o Senhor falou. Nós vamos ter que fazer leitura, tá bom? Então já pega a sua Bíblia, pega aí sua Bíblia, que você agora vai ver uns puxões de orelha aqui que o Senhor vai estar dando no povo. O que o povo não deveria fazer? O que o povo não deveria fazer aqui? Olha só. Fale aos israelitas e diga-lhes o seguinte, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por isso, não imitem o povo do Egito. Olha isso, onde vocês moraram. Nem o povo de Canaã, para onde vocês estão indo. Não sigam as suas práticas. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e às minhas ordenanças e sigam-nas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam fielmente às minhas leis e os meus mandamentos, e assim vocês viverão. Eu sou o Senhor, meu Deus. E aí o Senhor aqui abaixo vai estar falando sobre algumas coisas, algumas práticas que não deveriam ser feitas. Nós falamos sobre uma delas agora, sobre essa questão de não comer o sangue, mas aqui o Senhor vai estar dando ordenanças poderosas acerca do pecado, querido, principalmente do pecado sexual. E nós sabemos que hoje também, apesar de já ter passado tantos anos, uma das coisas que mais assola o nosso tempo é o pecado sexual, né, queridos? Sem dúvida nenhuma. Então tá, vamos falar então aqui sobre o versículo 6. Olha o que o Senhor disse então no versículo 6 do capítulo 18. Ninguém deverá aproximar-se de uma parente próxima para ter relações sexuais, tá bom? Versículo 7. Não tenha relações sexuais com seu pai, nem com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, seja por parte de pai, seja só por parte de mãe, seja nascida na mesma casa ou em outro lugar. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, o Senhor está dizendo aqui. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou da sua filha. Aqui seria o quê? O neto, né, queridos? O Senhor falando. Isso desonraria você. Não tenha relações sexuais com a irmã do seu pai, ela é parente próxima do seu pai. Emanuel, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Olha só, versículo 13. Não tenha relações sexuais com a irmã da sua mãe, ela é parente próxima da sua mãe. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu tio, por parte de pai, afinal ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, ou seja, com a mulher do seu filho. Também não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e sua filha. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, ou seja, parentes próximas, né? Isso seria uma perversidade, o Senhor está dizendo. No caso, com duas irmãs, não case com duas irmãs, tendo relações sexuais com ela, isso as tornaria rivais. Isso as tornaria rivais. Não tenha relações sexuais com a mulher quando ela estiver no seu período menstrual. Não tenha relações sexuais, queridos, com outro homem, para que você não fique impuro. Não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificados a Moloque. E o que é Moloque aqui, queridos? A outros deuses, né? A deuses amonitas, aqui é o que diz a palavra. Não profane o nome do Senhor, porque eu sou o Senhor. O Senhor disse aqui, fez a observação, porque eu sou o Senhor. Bira, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Bom dia. Olha só, continuando aqui, querido, já estamos finalizando, já está acabando o capítulo 18, tá? Nenhum homem ou mulher terá relações sexuais com nenhum animal, contaminando-se com ele. Isto é uma terrível perversão. Então aqui, queridos, até aqui o Senhor está dizendo sobre
os tipos de práticas sexuais que o homem não deveriam ter. Então aqui falou sobre não ter relações sexuais com pais, com filhos, com noras, com netas, com tios, com tias. Queridos, tudo isso, olha só, preste atenção, tudo isso o povo deveria seguir e obedecer. Nos próximos capítulos nós vamos ver o que aconteceu, tá bom? Então são instruções que Deus falou para o povo que o povo não deveria fazer. Inclusive não ter relações sexuais com animais, porque isso seria terrível, uma terrível perversão, o Senhor está dizendo. Queridos, finaliza aqui o capítulo 18 dizendo o seguinte: israelitas, não se contaminem com nenhuma dessas coisas, o Senhor dizendo ao povo, porque as nações que eu vou expulsar da presença de vocês já se contaminaram com essas coisas. Pois é, esses territórios estão contaminados por essas práticas perversas. Aqui o Senhor está dizendo já sobre Canaã, que o propósito aqui, queridos, o Senhor ainda está levando o povo para Canaã, tá bom? E aqui ele está dizendo, por isso eu estou castigando esses habitantes, eu os vomitarei, ou seja, eu os expulsarei da terra que vocês irão estar lá, eu vou expulsar esse povo de lá por causa disso, né? Olha o tanto de perversão que está nessa terra. Vocês terão de obedecer rigorosamente a todas as minhas leis e os meus regulamentos. Segue aí, obedece tudo que eu estou falando, né? Porque nem o natural da terra e nem o estrangeiro que mora no meio de vocês devem praticar nenhuma dessas abominações, pois todas essas coisas praticadas já são praticadas, né? Pelos que habitam aí essa terra. Por isso, a terra ficou contaminada. Finalizando já, últimos versículos. Cuidado para que vocês não tornem a terra impura, senão a própria terra irá expulsar vocês, irá vomitar vocês. E assim como, né, já vomitou esse povo que está habitando antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações será eliminado do meio do meu povo. Portanto, obedeçam às minhas leis e que ninguém caia no erro de querer praticar esses costumes repugnantes. Sabe por quê? Porque senão vocês se tornarão impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Queridos, o nosso Deus, ele é tão bom. Ele está sempre nos alertando do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer. Muitas vezes, queridos, o que acontece conosco é porque nós queremos crescer, nós nos achamos muito sábios já, né? Nós nos achamos muito crescidos e espertos, né? Muito inteligentes e sábios, e muitas vezes acabamos cometendo erros que realmente vão contra aquilo que o Senhor já havia orientado as nossas vidas a viver. Então sabe o que eu encorajo você hoje? Terminamos aqui com o Senhor dando instruções poderosas ao povo, né? Mas eu quero finalizar hoje aqui dizendo para você que o teu coração possa realmente estar totalmente voltado ao Senhor, para que você viva o melhor de Deus nessa terra, sabe? Olha, eu já errei muito. Eu já errei muito quando eu não conhecia o Senhor. E até mesmo depois de conhecer um pouco ao Senhor, porque nós ainda não conhecemos na sua totalidade, né, queridos? Estamos aqui nesse propósito de leitura total da Bíblia para conhecer um pouco mais ao Senhor. Então, que você entenda que realmente as coisas que você praticou lá atrás são coisas velhas, né? As coisas velhas já passaram e que no Senhor todas as coisas se faz novas, né? Então que hoje, ao você ouvir essa palavra, você possa entender e querer viver o novo de Deus na sua vida. Viver um novo tempo, deixando para trás as coisas que ficaram, não permanecendo nas mesmas práticas, né? Porque você viu que o alerta do Senhor aqui para o povo era, olha, esse povo está praticando coisas que eu abomino. Então eu estou aqui dizendo para vocês para não fazerem as mesmas coisas, porque senão acontecerá o mesmo mal com vocês. E você vai ver o que acabou acontecendo com esse povo aqui nos próximos capítulos, eu não vou adiantar para você, mas que hoje sirva para nós de lição, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Queridos, Deus quer fazer o melhor por nós, acredite nisso. Ele tem o melhor para nós, Ele disse que se nós quisermos e ouvirmos a Ele, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então que você queira isso, que você queira viver o melhor de Deus nessa terra, que você ouça os conselhos e pratique os conselhos do Senhor, para que o melhor você vive e desfrute nessa terra, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, fica firme no Senhor, que 2021 será o melhor ano da sua vida e da minha vida, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã. Amanhã nós nos vemos, estamos aqui firmes e fortes em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.